Alunos do segundo ano, quero falar com vocês a respeito de redução ao primeiro quadrante. Como é que nós fazemos a correspondência de um arco que não está no primeiro quadrante com um correspondente do primeiro quadrante? Então, eu quero primeiramente falar a respeito de arcos suplementares. E o que são arcos suplementares? São arcos onde a soma das medidas deles dá 180 graus, vocês sabem disso. Então, dois arcos, dois ângulos que somam 180 graus, eles são chamados de arcos suplementares. Por exemplo, alfa e π menos alfa, considerando que alfa é um arco do primeiro quadrante, ou seja, o valor de alfa está entre 0 e 90 graus. Então, alfa e π menos alfa, se eu somar esses dois, alfa cancela com menos alfa, o resultado dá π. Então, quer dizer que alfa e π menos alfa são suplementares. π é o equivalente a 180 graus. O que acontece com dois arcos que são suplementares? Vejamos aqui no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica. Aqui nós temos a origem, e nós saímos da origem e a extremidade do ponto está aqui. Esse arco tem medida alfa, ele é do primeiro quadrante. O outro arco, a extremidade dele está aqui, é π menos alfa. E a gente sabe que é verdade, porque se esse tamanho aqui é alfa, esse tamanho aqui também é alfa. Esse tamanho alfa, antes de chegar no valor π, aqui é π menos alfa. Então esse arco e esse aqui, eles são suplementares. A soma deles dá 180 graus. O que acontece com esses arcos? As extremidades deles são simétricas em relação ao eixo dos senos. Quer dizer que eles têm ordenadas, senos iguais e abscissas. O que acontece com as abscissas, que são os cossenos? São opostos. Então vamos ver o seguinte: como é que a gente calcula o seno de alfa? Então eu vou pegar a extremidade, projetar no eixo dos senos, é esse tamanho o seno de alfa. Quanto é que é o cosseno de alfa? Vou pegar a extremidade do arco, que é o alfa, projetar no eixo dos cossenos, esse tamanho é o cosseno de alfa. Quanto é que vale o seno de π menos alfa? A extremidade do arco π menos alfa está aqui. Quanto é que é o seno dele? Eu projeto a extremidade no eixo dos senos, esse tamanho é o seno de π menos alfa. E aí você percebeu que a projeção do alfa e a projeção do π menos alfa no eixo dos senos dá o mesmo valor para o seno. Quer dizer que seno de π menos alfa tem o mesmo valor que seno de alfa. π é o equivalente a 180 graus, então a gente pode escrever que seno de 180 graus menos alfa tem o mesmo valor que o seno de alfa. Então vamos dar um valor por alfa. O alfa sempre, como eu disse a vocês, vou repetir, é um arco do primeiro quadrante, ele é um ângulo agudo, ele vale entre 0 e 90 graus. Então se o alfa, por exemplo, vale 60, π menos alfa, 180 menos 60, 120. Então se aqui é 60, isso aqui está na extremidade de 120 graus. Calcular o seno de 60 e o seno de 120 tem resultados iguais. E os cossenos? Os cossenos são opostos, as abscissas são opostas quando você tem extremidades simétricas em relação ao eixo dos senos. Cosseno de alfa é esse tamanho, cosseno de π menos alfa é esse tamanho, um é o oposto do outro. Então eu escrevo a seguinte relação: cosseno de π menos alfa é menos cosseno de alfa, e cosseno de 180 menos alfa, que é o mesmo que escrever essa expressão usando a unidade graus, cosseno de 180 menos alfa é menos cosseno de alfa. Então, quando a gente tem arcos suplementares, eu posso reduzir ao primeiro quadrante, eles têm senos iguais e cossenos opostos. Redução ao primeiro quadrante de arcos explementares. E o que são arcos explementares? São arcos cuja diferença entre as suas medidas é 180 graus. Se você subtrair uma medida de um arco com o outro, do maior menos o menor, você vai encontrar 180 graus. Então, quando essa diferença der 180 graus, eles são chamados de arcos explementares. Por exemplo, alfa e π mais alfa. Se eu pegar o maior, π mais alfa, e subtrair de alfa, você vai encontrar π, que é o equivalente a 180 graus. Então, esses dois arcos são arcos explementares. Se alfa é um arco do primeiro quadrante, o π mais alfa está no terceiro quadrante. Então, nós vamos fazer uma redução do terceiro para o primeiro quadrante. Como será essa correspondência?
Você observa que as extremidades desses arcos explementares, a extremidade de alfa está aqui e de π mais alfa está aqui. Essas extremidades são simétricas em relação à origem, ao ponto 00. E aí eu digo que eles são diametralmente opostas. Essas extremidades são opostas pelo diâmetro. E por isso eles têm senos opostos, ordenadas opostas, e cossenos também opostas, abscissas opostas. Fácil de vocês entenderem, veja comigo. Como é mesmo que a gente obtém o seno de alfa? Então o arco alfa tem extremidade aqui, o seno a gente projeta. O seno de alfa tem esse valor aqui. Quanto é que é o seno de π mais alfa? Π mais alfa está nessa extremidade. Para a gente descobrir o seno dele, a gente projeta a extremidade no eixo dos senos. Vai dar esse tamanho. Esse valor aqui, o seno, é positivo, esse valor aqui, o seno, é negativo. Então, você tem valores de senos opostos. E o mesmo vai acontecer com o valor do cosseno. Como é que a gente acha o cosseno de alfa? Projeta a extremidade do arco no eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal. Esse tamanho aqui é o cosseno de alfa. E como é que a gente descobre o cosseno do explementar dele, de π mais alfa? O cosseno de π mais alfa está nessa extremidade, projeta, é esse tamanho. Esse valor é o oposto desse. Então, arcos explementares, a gente tem senos opostos e cossenos opostos. Ou seja, arcos cuja diferença entre eles é de 180 graus, os senos são opostos e os cossenos também. Se o arco alfa é do primeiro quadrante, o explementar dele está no terceiro quadrante. Então a gente tem a seguinte relação: seno de π mais alfa, ele é o oposto do seno de alfa, foi isso que a gente concluiu. Seno de 180 graus mais alfa é o oposto de seno de alfa. E 180 e π são equivalentes, aqui medida em graus, aqui em radianos. O mesmo acontece com os cossenos. Cosseno de π mais alfa é menos o cosseno de alfa, e cosseno de 180 mais alfa é menos o cosseno de alfa. Então guardem na memória de vocês. Arcos explementares, a diferença deles é 180 graus, e quando se tem arcos explementares, eles têm senos opostos e cossenos opostos. E ainda vou falar com vocês a respeito de arcos replementares. Vejamos como é. Ângulos replementares são ângulos cuja soma das suas medidas dá 360 graus. Então, dois ângulos que somados dão 360 graus recebem o nome de ângulos replementares. Por exemplo, os ângulos de medida alfa e 2π menos alfa. Se a gente somar alfa com 2π menos alfa, esse cancela com esse, o resultado dá 2π, que é o equivalente a 360 graus. Então, alfa e 2π menos alfa são arcos de medidas replementares, são arcos replementares. O que acontece com as extremidades de dois arcos que são replementares? Alfa a gente sempre considera, vou repetir, alfa a gente sempre considera um arco do primeiro quadrante. Então, alfa está entre 0 e 90 graus. Se alfa é do primeiro quadrante, 2π menos alfa está no quarto quadrante. Então, alfa sendo do primeiro quadrante, o replementar dele está no quarto quadrante, que é 2π menos alfa. Isso significa que eles são simétricos, as extremidades dos arcos, alfa e 2π menos alfa, eles são simétricos em relação ao eixo dos cossenos. E se são simétricos em relação ao eixo dos cossenos, eles têm senos opostos, ordenadas opostas, e abscissas, cossenos iguais. Então, quando a gente agora tem arcos replementares, são simétricos em relação ao eixo dos cossenos, e por esse motivo eles vão possuir ordenadas, os senos tendo valores opostos, as ordenadas têm valores, são opostas, e as abscissas, os valores dos cossenos, são iguais. Vamos ver que é verdade isso? Então a gente sabe, alfa, a extremidade dele está nesse ponto. Se eu quero saber o seno de alfa, eu projeto para cá, meço esse tamanho. O cosseno de alfa, jogo ele para a horizontal e medimos esse tamanho. Então esse valor aqui é o seno de alfa, esse valor é o cosseno de alfa. Nós vamos agora lá para o replementar desse arco. O replementar de
Alfa é 2π menos alfa, está lá no quarto quadrante, sendo alfa do primeiro quadrante. Como é que nós calculamos o seno? A gente projeta a extremidade do arco no eixo dos senos. Então esse aqui é o tamanho do seno de 2π menos alfa. E do cosseno a gente projeta esse tamanho. E aí vocês perceberam que o seno de 2π menos alfa tem valor oposto ao seno de alfa. O cosseno de 2π menos alfa é idêntico ao cosseno de alfa. Então eu escrevi para vocês, para a gente guardar melhor isso na memória. Seno de 2π menos alfa, ele tem como resultado o oposto do seno de alfa. 2π é o equivalente a 360 graus, seno de 360 graus menos alfa é igual a menos seno de alfa. Então quer dizer que arcos replementares, eles têm senos opostos. O seno de 2π menos alfa é o oposto do seno de alfa. 2π menos alfa e alfa são arcos replementares. Cosseno de 2π menos alfa tem o mesmo valor que cosseno de alfa. 2π é o mesmo que 360 graus. Cosseno de 360 graus menos alfa é o mesmo que cosseno de alfa. Então nós temos que os cossenos têm valores iguais. Então aqui nós temos as reduções ao primeiro quadrante. Vimos de arcos suplementares, vimos de arcos explementares e vimos de arcos replementares. Então lá nos suplementares, recordando o que a gente já falou até agora, eles têm senos iguais, cossenos opostos. Explementares, senos e cossenos são opostos. E replementares, senos opostos, cossenos iguais. E ainda, por último, quero falar dentro desse assunto, mas não será mais redução ao primeiro quadrante, o que acontece com arcos complementares. Aliás, isso já foi estudado, a gente já viu, vou relembrar para vocês, para que vocês possam fazer os exercícios desse assunto aí, que vocês já têm lá postado para vocês como tarefa. Mas vamos ver o que acontece com arcos complementares. São arcos cuja soma de suas medidas dá 90 graus. Arcos de medida alfa e π menos 2 menos alfa, se você somar esses dois, você vai obter resultado π sobre 2, que é o equivalente a 90 graus. Então, alfa e π sobre 2 menos alfa são arcos complementares. Se alfa é um arco do primeiro quadrante, o seu complementar também está no primeiro quadrante, né? A soma deles tem que dar 90 graus. E o que acontece com arcos complementares? A gente diz que as cofunções são iguais. Vamos entender. Aqui é a medida alfa, aqui é a medida π sobre 2 menos alfa. Se esse valor é alfa, esse valorzinho aqui é alfa, esse triângulozinho aqui, esse que eu estou apontando a vocês, são triângulos semelhantes, as relações que a gente tem entre eles vai nos permitir chegar nessa relação que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês. No material que está disponível dessa semana para vocês estudarem em casa, o resumo teórico, tem a demonstração justamente disso aqui. Tá bom? Eu coloquei a demonstração dessa parte dos arcos complementares para vocês estudarem, lerem e entenderem como é que a gente chegou nesse resultado. O cosseno de alfa, a gente projeta a extremidade do alfa é esse tamanho. O seno de alfa é esse aqui. π sobre 2 menos alfa, o cosseno é esse tamanho e o seno é esse aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é, quando a gente tem arcos complementares, o seno de π sobre 2 menos alfa, o seno de 90 menos alfa é o cosseno de alfa. E o cosseno de π sobre 2 menos alfa, cosseno de 90 menos alfa é o seno. Foi o que eu falei com vocês e vou repetir agora. As cofunções são iguais. Seno tem como cofunção o cosseno. Então, a cofunção do seno é cosseno. E qual é a cofunção do cosseno? É o seno, é a volta. Então, quer dizer que seno de 90 menos alfa é o cosseno de alfa. E vou dar um exemplo para vocês associarem rapidamente. 30 e 60 graus são complementares. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, do complementar de 30. Assim como seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, quer dizer que quando eu tenho arcos complementares, eles têm as cofunções iguais. E através disso, a gente consegue, então, simplificar expressões matemáticas, chegar em resultados mais simples, usando a relação de redução ao primeiro quadrante, de arcos suplementares, explementares, replementares e, por último, os arcos complementares.
Agora é aplicar isso para a gente poder entender melhor. Você precisa fazer exercício e aí você tem os exercícios disponíveis para vocês lá durante a tarefa da semana. Bom trabalho para vocês!